Olá, meus queridos amigos e clientes. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho. E hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta é a modalidade de término da relação contratual trabalhista entre empregador e empregado, onde a empresa pratica uma ou mais faltas tão graves que fica insustentável a manutenção do vínculo de emprego por parte do empregado. Então é como se o empregado entrasse na justiça pedindo para sair da empresa por conta das faltas praticadas e recebe todos os direitos. O artigo 483 da CLT prevê todas as hipóteses de faltas que a empresa pode cometer. E nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês todas as alíneas do artigo 483, disponibilizando o texto da lei. Eu acho que todos os trabalhadores têm que ter o acesso à informação, inclusive através do texto da lei. Por isso que eu estou disponibilizando os artigos para vocês terem mais contato com a CLT. O artigo 483 da CLT fala que o empregado pode ter rescindido o contrato de trabalho quando a linha A forem exigidos serviços superiores às suas forças, serviços defesos em lei, alheios ao contrato ou contrários aos bons costumes. É o seguinte, são várias hipóteses nessa linha, eu vou tentar explicar uma a uma para vocês. Serviços superiores às forças do empregado. Trata-se de uma hipótese que configura serviços superiores às forças físicas. Por exemplo, o caso de um repositor que trabalha numa loja enorme, que faz toda a reposição diária de mercadorias sem nenhuma ajuda. Os serviços são extremamente pesados, podem acabar gerando danos à saúde do empregado, como problemas ergonômicos. E tem também o caso do motorista entregador. Geralmente ele trabalha ao lado de um ajudante, que serve para auxiliar no descarregamento das mercadorias. Ocorre que, se a função do ajudante for suprimida e o motorista começar a fazer as entregas sozinho, inclusive com o descarregamento e entrega das mercadorias nos estabelecimentos, esses serviços acabam sendo superiores à força do próprio empregado, porque antes eram duas pessoas que faziam o serviço. Então você imagina o esforço físico que demanda. Então o empregado passa a realizar as atividades sozinho, também sofrendo o risco de adquirir problemas de saúde. Então, nesse caso, não vale a pena continuar com o contrato de trabalho. Se forem exigidos serviços defesos por lei, ou seja, não permitidos pela legislação, a pessoa também não tem obrigação de manter o vínculo de emprego. Ela pode optar por rescindir o contrato. Por exemplo, se for exigida alguma atividade ilícita, prostituição, alguma fraude que a empresa te obriga a fazer, você pode rescindir o contrato de trabalho. Serviços contrários aos bons costumes. Os bons costumes estão ligados à ética, à moral. Ninguém é obrigado a fazer uma atividade incompatível com os próprios princípios. Sobre os serviços alheios ao contrato, é claro que todas as relações de trabalho têm que ser regidas por um contrato de trabalho que delimita todas as atividades. Se a empresa está extrapolando esse contrato, exigindo outras atividades que extrapolam esse contrato de trabalho, sem pagar a remuneração devida, o empregado pode entender como rescindido o contrato de trabalho. A linha B do artigo 483 trata da hipótese de um empregado ser tratado com rigor excessivo. O rigor excessivo é a exigência do cumprimento de regras internas da empresa de forma abusiva, de forma exagerada. Por exemplo, qualquer ato, qualquer erro que o empregado comete, mesmo que seja pequeno e que não gere nenhum prejuízo da empresa, os prepostos da empresa ficam perseguindo o empregado, punindo, advertindo, xingando, inclusive com medidas até graves como suspensão, advertência. Então, nesse caso, é claro que todas as empresas têm regras a ser cumpridas, mas deve ser analisado cada caso, cada particularidade, sendo que alguns erros de procedimento são perfeitamente possíveis de serem cometidos. A empresa tem que analisar a situação com proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de se configurar o rigor excessivo. A linha C fala sobre correr perigo de manifesto mal considerável. Nesse caso, pode ser qualificado quando a empresa acaba por descumprir procedimentos internos de segurança, normas regulamentares de segurança do trabalho, expondo o empregado a um risco considerável, um risco de vida.
A título de exemplo, existe um caso curioso que é de uma empresa onde trabalhavam 20 empregados. Durante o período de funcionamento dessa empresa, 9 desses 20 empregados sofreram acidentes do trabalho gravíssimos, inclusive com amputação de membros, como dedos e mãos. Ocorre que houve uma perícia no local de trabalho e foram detectados vários descumprimentos de normas regulamentares que tratavam sobre a segurança desses empregados. Foi detectado também que não existia nenhum profissional técnico de segurança do trabalho ou algum superior para orientar esses empregados na condução das máquinas, que eram extremamente perigosas. Também foi detectada a péssima condição dos instrumentos de trabalho. As máquinas estavam danificadas, enferrujadas, comprometendo a saúde e a integridade física dos empregados. Então, nesse caso, todos entraram pedindo a rescisão indireta com base nesse artigo, porque eles não podem, ninguém é obrigado a ficar trabalhando numa empresa onde você está correndo risco de vida. A linha D fala sobre quando a empresa não cumpre as obrigações do contrato. Obrigações contratuais podem ser o pagamento no dia, o adiantamento no dia certo, o depósito do FGTS, o recolhimento do INSS, o pagamento integral do salário, sem as reduções. Então, quando a empresa começa a descumprir o contrato, o empregado pode sim tentar pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Eu já ressalto que esses descumprimentos não podem ser pequenas faltas, tem que ser uma falta grave, reiterada e consciente da empresa. Sempre eu aconselho você a tentar conversar com o seu superior hierárquico, com o gerente, quando você verifica algum descumprimento, de forma a verificar se a empresa pode reparar a situação ou se realmente será necessário o ingresso com a ação trabalhista. A linha E fala quando o empregador ou um de seus prepostos praticar contra o empregado ou seus familiares ato lesivo da honra e boa fama. Quando o empregado se sente desrespeitado ou quando o outro ofende fisicamente com palavras de baixo calão, nomes, apelidos, esses atos podem ser considerados lesivos à honra e à boa fama da pessoa. Se espalham boatos, seja pela internet ou seja dentro do ambiente da própria empresa, ou até xingamentos a pessoas da família do empregado, essa questão pode configurar a rescisão indireta, porque ninguém é obrigado a ficar num ambiente onde não é tratado com respeito. Seja um empregado subordinado ou seja um gerente, todos devem ser tratados na mesma hierarquia de respeito. A linha F fala sobre quando o empregador ou algum preposto da empresa ofende fisicamente o empregado. Essa linha fala por si. Ninguém é obrigado a permanecer numa situação degradante de trabalho. Por isso que o empregado pode tentar entrar na justiça e pedir a rescisão indireta. Eu sempre falo tentar, ele pode, porque nenhum direito é absoluto. Cada caso depende das suas particularidades. Por isso que eu aconselho você a procurar o seu advogado e trazer todas as questões para ele de forma que ele possa analisar se será cabível ou não o pedido de rescisão indireta. A linha G fala sobre a hipótese de um empregador reduzir as tarefas do empregado de forma que essa redução gere um impacto negativo e significante na remuneração do empregado. Toda relação de trabalho é regida pelo princípio da continuidade da relação de emprego. Tanto a empresa tem que tentar manter ao máximo o vínculo de emprego do empregado, quanto o empregado tem que tentar ao máximo se manter na empresa. Por quê? Como todos sabemos, a taxa de desemprego no Brasil é muito alta e não é qualquer atrito que pode ensejar a ruptura da relação contratual trabalhista. E a maioria dos juízes analisa a situação sempre tendo em mente a questão da continuidade do vínculo de emprego. Se o juiz entender que o empregado está fazendo pouco caso do serviço, entrando com um processo de rescisão indireta por um motivo irrelevante, um motivo irrisório, o juiz não dá a rescisão indireta, o empregado não recebe as verbas típicas da modalidade de dispensa sem justa causa. É como se o empregado estivesse pedindo demissão. Ou então o juiz não decide sobre a questão, o processo fica aberto. Cabe ao empregado decidir se vai voltar ou não para a empresa. Porque a rescisão indireta, para ser um pedido julgado procedente, uma ou mais faltas dessas que eu citei, tem que ser cabalmente comprovadas no processo, seja através de testemunhas, seja através de prova documental, ou seja até através da confissão de um preposto. Por isso, mais uma vez, eu aconselho vocês a procurarem um advogado ao mínimo sinal de dúvida sobre questões trabalhistas.